Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, o podcast criado pelo Tech Labs, a área de empreendedorismo e inovação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No episódio de hoje temos connosco a Inês Santos Silva, que finalmente tenho o prazer de conhecer. Estávamos a falar em off precisamente sobre isso. Finalmente, ao fim de tantos anos a trabalharmos ambas no ecossistema empreendedor nacional, cruzamos-nos. E primeiro que tudo, agradecer-te muitíssimo, Inês, a tua presença aqui hoje e teres vindo propositadamente do norte até aqui para estares connosco. Queria começar já esta nossa conversa por abordar precisamente o que foi o início da tua caminhada neste ecossistema empreendedor. Começa em 2011, se não me engano, ligado à dinamização aqui de iniciativas que se calhar hoje não dizem muito à maior parte das pessoas que estão neste ecossistema, mas iniciativas como o Startup Weekend, o Startup Pirates, que foram programas que começaram a criar comunidade em torno do empreendedorismo em Portugal que não existia, não se falava em empreendedorismo, não se falava em empreendedores, não se falava em startups, e estes são de facto programas, iniciativas, eventos que começam a criar comunidade em torno destes temas. E por isso que o que eu gostava de começar por te falar é que memórias é que tu guardas desses tempos? Como é que tu começas a pensar nestas coisas back in 2011? Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto sempre de falar desta caminhada que foi o empreendedorismo em Portugal, não é? Quando eu comecei, 2010, 2011, havia muito pouco. Eu lembro-me que muitas das reuniões que eu tinha era a explicar o que é que a palavra empreendedorismo significava. Porque nem a palavra as pessoas sabiam muito bem o que é que significava, não é? Era muito de, mas o que é isso? O que é que são empreendedores? Porque havia o empresário, mas o que é isso de empreendedorismo? O que é isso de empreendedorismo tecnológico? E eu lembro-me mais uma vez, em 2010, 2011, muitas das ferramentas que nós hoje damos por adquiridas, muitos dos modelos que nós hoje achamos, sempre existiram. Não, na altura estavam a ser criados, na altura era tudo era difícil, tudo estava por explorar, e portanto foi muito por causa disso que nós começamos a juntar comunidade, não é? No sentido de vamos nos apoiar uns aos outros, vamos tentar apoiar estes novos empreendedores que estão a começar a surgir, vamos tentar perceber em conjunto como é que é isto, como é que se faz empreendedorismo tecnológico a partir de Portugal. E é engraçado porque o meu percurso começa, eu acho que é um exemplo típico do right place, right time. Portanto, eu estava no sítio certo, na altura estava a acabar a faculdade, estava a Universidade do Porto, tinha um clube de empreendedorismo na altura, portanto muito dinâmico. Atrás da minha faculdade era a UPTEC, portanto a incubadora da Universidade do Porto, e portanto eu estava ali num ambiente que muito propício a perceber o que é que estava a acontecer, muito propício a perceber, a juntar-me a pessoas que na altura estavam a tentar, como eu, a tentar perceber o que é que era isto de empreendedorismo. E portanto, começa aí, acabo por começar a organizar alguns pequenos eventos, meetups, barcamps, para muito uma lógica muito tecnológica de vamos juntar pessoas e vamos construir coisas, mas depois começamos a perceber que era importante também a questão do negócio, não é? Portanto, ou seja, não bastava a gente construir sites, plataformas, o que fosse, até mesmo aplicações mobile, apesar de na altura ainda não se falava tanto, porque o iPhone tinha saído em 2007, não é? Portanto, não, não há tanto tempo quanto isso. E, portanto, começamos a juntar-nos e a perceber, ok, vamos fazer estes eventos. Comecei por fazer o Startup Weekend, porque na altura fui desafiada por um amigo, o Pedro, que já tinha organizado também em Lisboa. Ele vinha de fora com essa vontade de fazer coisas em Portugal. Organizamos o Startup Weekend primeiro no Porto, depois em Coimbra. E depois, no final de 2010, início de 2011, juntei-me com um conjunto de colegas, pessoas, ou seja, era eu da Faculdade de Economia, tínhamos pessoas da Faculdade de Engenharia, outras pessoas que já tinham acabado o curso, de farmácia, etc. E começamos a pensar que mais é que se podia fazer. E isto porque nós percebíamos que estávamos a importar modelos, tipo o Startup Weekend, que é um excelente evento, mas que na realidade portuguesa não encaixava totalmente, porque faltava-nos uma cultura de base empreendedora. O que é que isto significa? Não é que nós não fôssemos empreendedores ou quiséssemos ser empreendedores, mas faltava-nos algum conhecimento, que muitas vezes é tácito, que está
na sociedade, nas universidades, etc., e que nós não tínhamos. E, portanto, foi aí que nós começamos a trabalhar no Startup Pirates, numa lógica de não só hands-on, muito de trabalho e fazer construir, mas também muito de vamos ajudar, vamos ter aqui workshops, mais Capacitação, dar capacitação, mais e ferramentas. capacitação, porque faltava isso. Pois. E esses devem ter sido tempos muito, muito interessantes, porque, na verdade, nestas iniciativas apareceram agora, provavelmente, tenho quase a certeza absoluta disto, empreendedores que hoje estão à frente se calhar, dos nossos unicórnios, certo? Sim, exatamente. Ou seja, Conta-nos um bocadinho sobre isso. Como é que foi? Se tivesse histórias interessantes dessa altura. Claro, não é isso, ou seja, nós, por exemplo, no primeiro programa que nós fizemos, nós tivemos logo o Miguel Santamaria, o Mariano, que depois deu origem ao Uniplaces, portanto, eles começaram ali na E que altura. agora está na Coverflex, não é? Exatamente, que agora está na Coverflex, portanto, eles começaram ali numa lógica muito de pensar como é que, ou seja, com uma ideia que não era bem igual na altura, mas muito na área, portanto, muito mais focada no turismo, depois eles mudaram para a área dos estudantes. Depois também já tivemos pessoas que hoje em dia, por exemplo, o CEO da Barkin esteve também num dos nossos primeiros programas, e muitos mais. Nós tivemos startups que foram ao Y Combinator, Techstars, etc. Mas a verdade é que é interessante ver que na altura havia muita vontade, não é? E notava-se que havia pessoas que claramente, como o Miguel, o Mariano e outros, que queriam claramente criar empresas tecnológicas a partir de Portugal para o mundo, com muita vontade, mas numa altura também muito inicial, não é? Em que não havia capital de risco como há hoje, não é? Havia, se calhar, 2 ou 3 investidores, mas com modelos completamente diferentes, não é? Não havia conhecimento sequer. Eu lembro-me de estar a ter algumas conversas com empreendedores que me dizem: não há em Portugal ninguém que tenha uma aplicação que tenha sido feito downloads por mais de 100 mil pessoas, não é? O básico, não é? Hoje em dia já temos isso, não é? E, portanto, na altura, o nível de conhecimento, o nível de experiência era muito baixo, e por isso é que muitos empreendedores optaram por ir para fora, não é? Seja, por exemplo, a Talkdesk, que foi para o 500 Startups e depois cresceu a partir daí, e outras que acabaram por ir por esses tipo de programas, porque a verdade é que aí estavam rodeados por pessoas que já tinham feito. Em Portugal ainda não tínhamos essa experiência. Hoje em dia a realidade é completamente diferente, não é? Claro. Mas na altura era isso que nós vivíamos. E de facto, enfim, hoje a realidade é muito diferente e tinha aqui outra coisa para te perguntar, mas acho que vamos já a isso porque cola perfeitamente com aquilo que acabaste de dizer. Hoje em dia é tudo diferente. Como é que tu vês esta evolução a acontecer no ecossistema empreendedores? É incrível, não é? Mais uma vez, nós fomos de não sei o que é que significa a palavra empreendedor para hoje em dia termos múltiplas empresas com faturações elevadíssimas, com avaliações elevadíssimas. É, e não só isso, hoje em dia há um reconhecimento a nível internacional de que em Portugal se faz empreendedorismo, que em Portugal se criam e se constroem empresas de relevo internacional. E essa é a grande diferença. Eu lembro-me primeiro quando nós começamos o Startup Pirates, quando nós dizíamos que eram portugueses, as pessoas ficavam de género, mas como é que é possível? A maior parte das pessoas achavam que nós éramos uma iniciativa americana. E portanto, não, em Portugal, porque efetivamente criar um programa de promoção do empreendedorismo a partir de Portugal, fizemos-lo em mais de 40 cidades, em 20 países diferentes. De um país que tradicionalmente não tinha uma cultura empreendedora, era algo louco, não é? E, portanto, a verdade é que as pessoas ficavam super surpreendidas. Portanto, isso é sem dúvida um tema. Depois, eu hoje em dia, quando vou a algum lado, uma conferência internacional, não sou a única portuguesa, o que em 2010, 2011, 12, 13 era muitas vezes a única portuguesa, e para além disso, as pessoas já estiveram cá, reconhecem o valor do que se faz em Portugal e, portanto, a realidade é completamente diferente. Eu acho que Portugal é claramente um caso de estudo de, em 10 anos, termos mudado tão. Acho que estamos no oposto do que estávamos há 10 anos atrás. Exatamente, é uma diferença abismal, também sinto isso. Hum, Há aqui esta caminhada inicial que tu fazes, de facto, dinamizar um conjunto de iniciativas que já percebemos que são pioneiras para trazer esta comunidade e este início de cultura empreendedora, capacitação das ferramentas que existiam para ajudar empreendedores. Ahm, Depois, o que é que foste fazendo ao longo deste tempo? Ou seja, por que projetos é que foste passando? E onde é que estás hoje? Gostava de perceber um bocadinho qual é depois a tua evolução do teu percurso em termos de percurso profissional. Claro. Então, entre 2011 e 2015, o meu trabalho foi
muito ecossistema. O meu foco principal era o Startup Pirates, portanto, a crescer em Portugal, mas fora também. Ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com imensas iniciativas nacionais, mas também internacionais, ao nível Startup Praga, também o Scale Up Porto, grandes empresas também, a Fundação Carlos Gulbenkian, portanto, muito uma lógica de montar programas de empreendedorismo para fora, no sentido de como é que podemos dinamizar o empreendedorismo em Portugal, mas depois também, muitas vezes, montar programas de empreendedorismo para dentro, não é? Como é que podemos trazer uma cultura mais empreendedora para dentro das organizações. E, portanto, esse acabou por ser o meu percurso. Em 2015 eu decido ter uma experiência de startup, portanto, eu disse, ok, já tive esta experiência de estar num apoio ao ecossistema e de dinamização do ecossistema, mas eu pensei, ok, eu quero também ter a experiência de trabalhar em startup e, portanto, em 2016 acabo por estar a trabalhar em duas startups, a primeira parte do ano numa startup focada em produtividade mobile e na segunda parte do ano numa startup focada na área de customização, na área da moda. Portanto, isso foram experiências incríveis de aprendizagem. Mas em 2017 eu acabo por ter a oportunidade de ser convidada para trabalhar na Secretaria de Estado da Indústria, com na altura a Secretária de Estado, Ana Teresa Lehmann, em que, portanto, eu tenho a oportunidade de repente estar no lado do governo, não é? Da Da decisão, criação, não é? da decisão, Claro. da criação de política pública para a área do empreendedorismo. Isso foi super interessante, não é? Perceber como é que se pode apoiar mais os empreendedores, mais as incubadoras, mais o ecossistema, mas ao mesmo tempo, acima de tudo, não criar barreiras para esse crescimento, não é? E esse crescimento tem que ser natural. E, portanto, foi uma experiência incrível estar aí, até que portanto, essa experiência acaba no final de 2018. E eu aí acabo por me juntar a dois colegas, dois amigos, e acabo por estar a trabalhar muito na área de corporate innovation, sustainability e sustentabilidade com grandes empresas, também com algumas empresas mais pequenas, mais empreendedorismo social também, e portanto, entre 2018, final, não, 2019, janeiro de 2019 e janeiro de 2022, o meu foco foi basicamente estar a trabalhar numa empresa de consultoria, na construção, de trabalhar com projetos de inovação interna, inovação, sustentabilidade, e Uhum. foi super interessante também, porque, ou seja, uma coisa é trabalhar com empreendedores, outra coisa é trabalhar com uma. Passar para lá dos corporate, né? Das Exatamente, os grandes corporates, empresas. que têm desafios diferentes, formas de estar diferentes, mas o objetivo é o mesmo, não é? O objetivo é criar inovação, ir para o mercado com novos produtos, e os desafios também, muitas vezes, também são os mesmos, porque, obviamente, que muitas vezes as corporate têm mais dinheiro, mais capacidade, mais recursos, mas às vezes falta também alguma agilidade para tomar a decisão. As startups têm muito poucos recursos e, portanto, as decisões podem ser tomadas Uhum. muito rapidamente, não é? Os desafios mas os desafios acabam por levar ao mesmo sítio, não é? Claro. Portanto, foi super interessante ter essa experiência, sendo que quando termina em 2000, ou seja, depois de uma pandemia, de passar dezenas de horas por dia, dezenas, não, de 12 horas por dia no Zoom e etc., eu cheguei ao final de 2021, início de 2022, e percebi que eu gostava de trabalhar outra vez numa área mais tecnológica. Portanto, um, eu sempre gostei muito de tecnologia, num ponto de vista de construção de projetos a essa volta. A sensação que eu tinha em 2010 era que tudo estava por fazer, tudo estava por construir, e então eu acabei por encontrar em Web3, portanto, usando ferramentas blockchain, etc., esse momento. Portanto, hoje em dia o meu trabalho eu trabalho num DAO, em que eu estou num sítio certo onde eu quero estar, na interseção de três áreas que são super importantes para mim: a questão da tecnologia, a questão da transferência de tecnologia, portanto, como é que nós podemos apoiar as universidades na transferência de tecnologia para o mercado, e depois na área da saúde das mulheres. Portanto, o meu trabalho hoje em dia é identificar, financiar e incubar projetos na área da saúde das mulheres, com uma equipa multidisciplinar de todo o mundo, com uma comunidade muito grande em todo o mundo, que nos permite chegar a mais centros de investigação, a mais universidades, identificar melhores projetos, que depois nos permite investir neles, financiá-los, e depois, mais tarde, obviamente, quando não começamos o projeto assim há tanto tempo, mas mais tarde, fazer essa transferência de tecnologia para o mercado, via criação de uma startup, via licenciamento, etc. E, portanto, o meu caminho é engraçado. A gente às vezes olha para trás e vê, há sempre um fio condutor, não é? Mas
eu não falei, mas muito do meu trabalho também foi nesta área da diversidade e inclusão, na tecnologia e nos Uhum. negócios. Sempre tive um interesse muito grande pela área, para perceber como é que nós podíamos realmente trabalhar o tema. E, portanto, ligar isso à tecnologia e à transferência de tecnologia, que foi uma área que eu também trabalhei, ainda estava na universidade, com a Universidade do Porto. Pronto, foi incrível é incrível poder hoje estar a trabalhar naquilo que estou a trabalhar. E é um percurso muito giro porque passas por coisas, tens quase uma visão 360 dos diferentes atores, stakeholders que estão aqui a gravitar em torno deste ecossistema empreendedor, e isso é de um tremendo valor, sem dúvida alguma. E mais uma vez, estás a facilitar imenso o meu trabalho de te fazer perguntas, porque acabas com o que é a tua experiência atual. hum, a trabalhar com tecnologia, transferência dessa mesma tecnologia focada nesta área específica da saúde da mulher, mas na verdade as mulheres em particular, e concretizando ainda mais as mulheres na tecnologia, são uma preocupação central para um projeto que tu também és pioneira a trazer para Portugal, que é o Portuguese Women in Tech, uma Uhum. plataforma que tem lutado nos últimos anos para trabalhar na consciencialização, na geração de dados e reportes e em programas que ajudem a dinamizar de facto a presença das mulheres na tecnologia. Desde já, os nossos parabéns por aquilo que vocês têm feito, que é um trabalho super importante e que tem tido uma projeção e uma relevância muito grande a nível nacional. Eu queria que me falasse um bocadinho mais deste projeto. O que é que inspirou esta criação do Portuguese Women in Tech e que tipo de, para quem não conhece e nunca se tenha cruzado com o vosso trabalho, que atividades, que programas é que vocês têm, e que possam ser de valor acrescentado para quem queira, seja mulher e queira de facto entrar neste meio tecnológico. Então, é importante perceber que o meu percurso nesta área começa ainda em 2010, 2011, ou seja, assim como foi essa a fase que eu comecei a organizar os meus próprios eventos na área de empreendedorismo tecnológico, participar nos eventos de outros nessas áreas, uma coisa que eu reparei imediatamente foi que havia muito poucas mulheres neste tipo de iniciativas. Eu lembro-me das vezes estávamos 50 pessoas numa sala e haver eu e outra, não é? Portanto, eu achava isso estranho, eu acho que muitas vezes, muitas das coisas em que nós acabamos por trabalhar, acabamos por perceber-nos delas de uma forma intuitiva, até antes de nos percebermos racionalmente o que é que está a acontecer, não é? Portanto, lembro-me na altura achar muito estranho, porque é que eu era a única. Logo na altura, começou em Portugal a Portuguese Girl Geek Dinners, portanto, uma iniciativa dinamizada pela Vânia Gonçalves, que na altura estava a viver fora, mas que trouxe para Portugal esta comunidade internacional, chamada Portuguese Girl Geek Dinners, cujo objetivo era juntar mulheres em tecnologia e a falar sobre determinados temas e depois acabar num jantar. Eu lembro de em 2010, 2011 comecei a participar. Eu em 2010 estive em Londres e fui ao 5º aniversário das London Girl Geek Dinners. Eu vivi em Zurique nos entretantos e criei lá as Zurich Girl Geek Dinners. E portanto sempre este tema sempre me chamou muita atenção. Até que em 2016, a minha amiga a Liliana, nós olhamos outra vez para o ecossistema e sentimos que pouco tinha mudado, não é? Portanto, se calhar falava-se um bocadinho mais, mas quando nós íamos aos eventos continuava a haver muito poucas mulheres em tecnologia. A Liliana na altura estava a trabalhar na Startup Praga, em que havia muito poucas mulheres a criar os seus próprios negócios. Então, numa fase inicial, nós dissemos, vamos pelo menos dar visibilidade às mulheres que o estão a fazer. Porque existem, mas muitas vezes não são reconhecidas, não existe visibilidade. E isto também, em 2016 foi o ano em que o Web Summit veio para Portugal e nós temos, pelo menos, se vem o Web Summit para Portugal, que vejam que há mulheres a trabalhar Uhum. neste ecossistema. E, portanto, nós na altura criamos um website muito simples, em que entrevistamos um conjunto de mulheres em tecnologia e perguntamos como é que lá chegaram, o seu percurso, o que é que as fez dar esse salto para a tecnologia, etc. Mas chegamos ao final de 2016 e percebemos que podíamos fazer mais, não é? Acho que muitas vezes o espírito empreendedor é um bocado esse, não é? Tipo, Claro. é aquele que. Foi o vosso MVP. É isso, ou seja, nós tínhamos claramente, vimos uma necessidade, não é? Começamos a trabalhar nela, mas muitas vezes quando nós estamos ainda mais no centro, no cerne da questão, ainda vemos mais oportunidades e depois, sendo empreendedor, não conseguimos deixar de fazer Uhum. algo. E portanto, nós começamos a trabalhar em duas vertentes. Uma,
de como é que nós podemos apoiar mulheres que já estão em tecnologia. Nós não temos números para Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a percentagem de mulheres que deixa a área de tecnologia é gigante, acho que é 18% dos profissionais que vão para a área de tecnologia acabam por deixar a área. E, portanto, isso aí ainda reduz mais os números de mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Portanto, como é que nós podemos apoiar mais mulheres a trabalhar em tecnologia? E como é que nós podemos também atrair mais mulheres para a área de tecnologia, não é? Porque com os números que temos atualmente de raparigas a entrar na faculdade, os números não vão aumentar nos próximos 10 anos, não é? E, portanto, nós percebemos que nós tínhamos que trabalhar nestas duas áreas. Na primeira área, o que nós temos feito é programas de mentoria, por exemplo, estamos na 4ª edição, em que juntamos mentoras e mentees numa lógica de se apoiarem, apoiarem no sentido de a mentora ajudar a mentee a perceber como é que se entra no mercado de trabalho. Nós temos muitas participantes que estão agora a acabar a faculdade, temos cada vez mais participantes que passaram por programas de requalificação e que vão entrar agora pela primeira vez na área da tecnologia, e portanto o foco é, vamos definir aqui uma forma muito informal, quais são as perguntas que a mentee tem, vamos dar resposta e vamos olhar um bocadinho career development, não é? Exatamente, Para poderem ser bem-sucedidas nesta área. O objetivo não é o desenvolvimento técnico, não é? Porque isso aí elas já tiveram os seus programas de formação. Claro. Obviamente que há questões que podem surgir. Eu lembro-me de uma participante ter dito na edição passada que a minha mentora foi incrível porque havia uma ou duas ferramentas que eu não sabia como usar e, portanto, ela ajudou-me a usar estas ferramentas no meu dia-a-dia de trabalho. Mas o foco é muito mais de preparar para a entrevista, preparar o currículo, garantir o que é isto de trabalhar em tecnologia, que empresas é que estão aí disponíveis, que funções é que eu posso desempenhar, porque muitas vezes até isso... Hoje, eu lembro-me quando comecei a trabalhar nesta área, havia uma função, era software engineer e era isso. Depois começou a haver product manager. Mas hoje existem um conjunto de funções muito mais alargado, que muitas vezes, mesmo quem estuda tecnologia, não está aware, não sabe que elas não existem. sabem que existem. E, portanto, começamos com esse programa de mentoria. Temos também os nossos Portuguese Tech Awards, que aí é uma forma de premiar mulheres em tecnologia em 11 categorias diferentes, sendo que o objetivo maior é envolver a comunidade neste processo de tomada de decisão e levar a discussão mais longe, não é? Nós não queremos que, se nós falarmos sobre o problema da falta de mulheres em tecnologia para pessoas que já estão já sabem que isso existe, o processo não muda, não é? Nós temos que levar esta conversa mais além. Portanto, temos essa iniciativa, temos hackathons, workshops, book clubs, temos uma comunidade, uma plataforma interna onde todos os dias vamos colocando oportunidades, conteúdos, vamos discutindo e falando, oportunidades também de emprego, etc. Portanto, trabalhamos muito essa vertente de apoiar quem já está a trabalhar na tecnologia. Mas depois, e porque pelos dados que eu sei, apenas 12% dos estudantes em engenharia ou cursos de engenharia em Portugal são mulheres, faz com que nós, ou seja, 12% é um número muito, muito baixo, não é? E, portanto, mesmo com os programas de requalificação em que nós temos visto que cada vez mais mulheres participam, os números não vão aumentar significativamente nos próximos anos. Então o que nós começamos a fazer foi desenhamos um programa que é o Future Portuguese Women in Tech, numa lógica de irmos às escolas. Primeiro que nós criamos um conjunto de conteúdos em que entrevistamos mulheres em tecnologia. Qual é o percurso, como é que lá chegaram, o que é que fazem no seu dia-a-dia, porque percebemos que eram tudo questões que os estudantes, rapazes e raparigas, não tinham a menor noção. E depois também criamos conteúdos para professores e criamos conteúdos para os alunos, para falarem mais e perceberem o que é isto de trabalhar em tecnologia. Porque a verdade é que nós todos sabemos o que é que o médico faz, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o bombeiro, o polícia, mas quando estamos a crescer não é bem claro o que é que uma pessoa que trabalha em tecnologia faz. Porque a tecnologia parece magia, não é? Chega à nossa beira, já tudo pronto, nós somos utilizadores muitas vezes muito passivos da mesma, não criamos, e portanto é muito importante nós mostrarmos o que é isto. Nós percebemos várias coisas que muitas vezes as pessoas nem têm noção. Os estudantes não fazem ideia o que é isto de trabalhar em tecnologia, não fazem ideia que funções é que existem na área da tecnologia. A maior parte deles, por algum motivo, acha que se não souberem programar, não podem ir para um curso de engenharia informática, que é uma estupidez, porque o curso está lá para ensinar exatamente isso. Os rapazes querem ir para a tecnologia porque acham, por causa do gaming, gostam muito de jogar e, portanto, acham que é isso que vão fazer quando forem trabalhar para a tecnologia. As raparigas, quando muitas vezes nós chegamos a conversas no 10º, 11º, 12º, elas já dizem, não, isso não é para mim. E nem abrem a janela de oportunidade, nada, não é? Para nada. ver o que é que lá há para elas. Nada, e por isso é que nós estamos a trabalhar nestes dois temas.
atrair mais mulheres para a tecnologia e E também... desconstruir também muito estes preconceitos e ideias preconcebidas, não é? Que já se Exatamente. leva e que às vezes estão muito enraizadas na nossa própria cultura educacional também, nos modelos que temos em casa. Portanto, é um trabalho que é quase de mudança de cultura, que é muito difícil de se alcançar. Mas foste falando aqui, hum, neste bocadinho sobre números. Eu acho que uma coisa interessante que vocês fazem na Portuguese Women in Tech é também este levantamento de dados. Porque acho que às vezes fala muito sobre uma série de questões, mas sempre muito pela rama, não vamos à profundidade da análise. E quando de facto olhamos para os números, para os factos, torna-se mais visível e às vezes mais urgente e premente a resolução de certos problemas que nos rodeiam. E estas mulheres na tecnologia, eu acho que é um desses casos, onde isto às vezes até é aquele chavão, falamos sobre isso, mas será que estamos mesmo a ver bem estes números? É que, por exemplo, quando tu dás 12%, é assustador pensar que só 12% de meninas estudam nesta área, não é? Que outros números é que tu destacarias? É óbvio que agora se calhar não tens todos aqui na ponta da língua, mas aqueles que tu te lembras que são de facto impactantes e para os quais importa olhar relativamente a este problema. Sim, para mim há 3 ou 4 números que eu acho que são super importantes. Desde logo, 12% de estudantes hoje em dia na área de tecnologia no ensino superior em Portugal são mulheres. Em termos do mercado de trabalho, ou seja, nas empresas, hoje em dia, menos de 15% das profissionais em IT são mulheres. Estes números vão variando ligeiramente, mas estamos abaixo da União Europeia. Mas mais relevante que isso é que, muitas vezes, quando eu começo a falar destes números, a primeira coisa que me dizem é: as mulheres não gostam de tecnologia. Ou as mulheres não gostam de matemática. Mas, curiosamente, Portugal é o país da OCDE com mais mulheres a estudar STEM. 57% dos estudantes em STEM, né, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, em Portugal são mulheres. As mulheres estudam muita ciência, muita matemática, mas muito pouco tecnologia e engenharia. Sendo que, se nós formos a uma faculdade de engenharia, se olharmos para os cursos de engenharia química e biomédica, nós vemos mais mulheres do que homens. Portanto, eu acho que isto demonstra que não é uma questão de gosto, não é uma questão de capacidade ou não, é uma questão de nós dizemos às meninas, desde que são pequenas, que engenharia e informática provavelmente não é para elas, não é? E dizemos não é por, muitas vezes até conscientemente, não é? Vamos mostrando, através de determinado tipo de comportamentos e de coisas que dizemos, que, não, isso aí é para os rapazes, não é? Mesma forma que nós oferecemos brinquedos a meninos e meninas é completamente diferente. Basta ir a um supermercado e ver o corredor dos brinquedos dos meninos e das meninas e vemos que são completamente diferentes, não é? E, portanto, isto influencia. Nós não tomamos decisões num vácuo. Nós somos uma construção do contexto em que vivemos, não é? E, portanto, é importante perceber que, claramente, estes números e esta realidade demonstra que é possível, nós temos aqui um potencial muito grande de atrairmos mais mulheres para esta área. E uma pergunta também muitas vezes me fazem é: mas porquê que é importante atrair mulheres para a tecnologia? E é importante porque esta é a área de maior crescimento e maior potencial, não é? Hoje em dia nós vemos que a riqueza do mundo está a ser criada na área da tecnologia. E nós também sabemos, por exemplo, de acordo com o World Economic Forum, que o fosso económico entre homens e mulheres tem estado muito estagnado porque as mulheres representam um número muito baixo de profissionais a trabalhar na tecnologia. Há outros fatores, mas este é um É deles. um deles, E, claro. portanto, nós precisamos, se nós queremos realmente reduzir o fosso económico entre homens e mulheres, nós temos que atrair mais mulheres para a tecnologia E para estas funções que para vão estas ser funções. o futuro do trabalho, não é? Que Exatamente, exatamente. temos pela frente, sem Exatamente. dúvida. E ainda ias dizer qualquer coisa. Eu ia Sim, dizer uma coisa acrescenta, que é também acrescenta. importante, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem, é que as primeiras pessoas a programar computadores eram mulheres. Porque o hardware era feito por homens e a programação era feita por mulheres. Há uma célebre apresentação de um produto, que era o ENIAC. Muitas pessoas lembrar-se-ão da apresentação desse primeiro computador digital, em que a programação foi feita por 7 mulheres. E, portanto, as pessoas acham as mulheres não gostam de tecnologia, as mulheres não gostam de programação. Tudo nos indica que não é verdade. Simplesmente houve ou seja, nós começamos a dizer que não era para mulheres, começamos a encaminhar mulheres para outro tipo de áreas, mas a tecnologia é para mulheres, que nós estamos lá desde a primeira hora. É verdade. E isso é transversal a tantas outras coisas, não é? Há aqui uma série de desconstruções que é preciso fazer do papel da mulher na sociedade, no trabalho. Mas dito isto, um dos livros que mais me marcou nos últimos anos que li é o Factfulness, e é um livro que ajuda um bocadinho a trazer à esfera da realidade
que na verdade, apesar de ainda estar muita coisa por fazer, estamos melhor do que estivemos no passado. E agarro-me sempre a isso quando estou a ter estas conversas que ainda para mais enquanto mulheres são difíceis de ouvir, não é? Ainda está muita coisa por fazer, mas estamos sem dúvida alguma melhores do que já tivemos no passado, e eu acredito que também com o vosso contributo com a Portuguese Women in Tech vamos continuar a trabalhar para melhorar este problema. Mas para quem nos esteja a ouvir, que esteja dentro de organizações, de startups, de grandes empresas, e nunca tenha pensado sobre estas questões de diversidade e inclusão, e aqui junta a inclusão, porque também tem sido um foco vosso, um, como é que tu aconselharias a começar a pensar sobre estas questões? Que um, eh, áreas dentro das empresas devemos analisar para começar a perceber, fazemos alguma coisa para isto ou não? Que boas práticas é que estas organizações podem adotar? Foram vocês que lançaram um playbook, inclusive é sobre isto, não foram? Exatamente. Pronto, é porque há aí dicas, eu lembro-me de ter lido isso, agora se não tivessem sido vocês era uma, era uma grande falha minha, mas tinha aqui na parte de trás da minha cabeça que tinha sido vosso. E esse manual podemos falar nele e fica aqui uma recomendação para procurar, ele está no vosso site disponível, não Exatamente. é? Downloadável, o PDF, gratuitamente. Tem uma série de boas dicas e que ajudam nisto, mas se pudesses resumir assim a 2, 3 coisas principais para quem nunca se preocupa em olhar para estes temas da diversidade e de inclusão, como é que pode iniciar esta caminhada e como é que pode começar a adotar boas práticas para incluir isso no seio da sua organização? E acho que é importante começar porque é que isto é importante, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê é que eu hei de me focar a focar nisso, não é? Tem tantos problemas, tantos focos para apagar, Uhum. mas a verdade é que o que é que nós sabemos hoje? Que empresas mais diversas e inclusivas têm melhor performance financeira, ou seja, as pessoas estão mais criativas, estão mais diligentes, são mais inovadoras, o que leva a que depois haja melhores resultados. Portanto, isso é uma motivação extra e grande para se fazer, para se fazer este trabalho. Depois uma coisa super importante e que nós no playbook referimos há a questão da diversidade, mas há a questão da inclusão e da pertença, não é? Portanto, o belonging, nós não temos uma palavra muito boa em português para isso, mas diversidade é os números. Olha, tem X% das pessoas que aqui trabalham são do género feminino e outros X% do género masculino, não é? Portanto, isso são os números. Mas nós só conseguimos retirar o valor da diversidade quando temos inclusão e espírito e pertença, não é? Porque a diversidade por si só não resulta, não é? Se nós temos 30% das pessoas aqui na minha empresa tecnológica são mulheres, mas se elas não se sentirem confortáveis, se elas sentirem que é uma cultura extremamente masculina que não inclui que não as inclui, elas não vão ter um grau de confiança e de confiança entre pares que depois permita retirar os grandes benefícios É como se só da metade do diversidade. trabalho tivesse feito, não é? Exatamente, exatamente. Porque é muito fácil nós focarmos nos números, não é? É muito fácil dizer, sim, olha, eu já estou lá, 30% ou 50% estou muito bem. Mas o mais importante é o resto, porque só assim é que nós realmente podemos beneficiar da mais-valia da diversidade e da inclusão. E acho que é importante nós termos essa consciência. Outro dia eu estava a falar com um amigo que me dizia que no Y Combinator, não é? O grande acelerador, eles diziam que o que distinguia as empresas bem-sucedidas das menos bem-sucedidas era o facto das empresas bem-sucedidas, logo no início havia uma equipa que havia muita diversidade de pensamento, não é? Ele não falava de diversidade de género, mas de diversidade de pensamento. E a verdade é que o género ajuda nessa diversidade de pensamento, não é? Nós, mulheres, temos experiências, formas de estar muitas vezes diferentes dos homens e podemos Claro. trazer esse valor para cima da mesa, não é? E isso pode tornar os projetos mais bem-sucedidos, que é o exemplo que o Y Combinator dava. Portanto, acho que é muito importante nós começarmos a trabalhar a diversidade, a inclusão e o espírito de pertença, sendo que o primeiro passo é claramente percebermos, ok, nos nossos processos, na nossa forma de trabalhar, nós realmente incluímos toda a gente. Muitas vezes com um questionário muito simples à organização, nós podemos rapidamente perceber se as pessoas se sentem bem, se sentem incluídas, sentem que realmente podem trazer o melhor de si também para o trabalho. Nós no Playbook temos um conjunto de dicas, desde construção de um manual, um código de conduta para a organização, criação de programas de mentoria e sponsorship interno e outro tipo de iniciativas. Eu acho que é importante também, dependendo do tamanho da organização, acho que também há coisas que fazem mais sentido do que outras. Uhum. Eu acho que aquilo que é comum e tem que ser muito, muito pensado é
tem que ser intencional, não é? Estas coisas não acontecem por acaso. Porque é muito mais fácil nós contratamos pessoas iguais a nós, promovermos pessoas iguais a nós. Mas muitas vezes isso não é de todo o melhor para a organização. E, portanto, nós temos que ser intencionais, temos que ter temos que ter conscientes dos nossos enviesamentos inconscientes para garantir que construímos uma empresa diversa, inclusiva, e que depois possa retirar a organização e as pessoas possam retirar o melhor que isso pode trazer. Verdade. E eu acho que nesse processo é super importante também hum, ou escutar e co-criar com essas pessoas as soluções, não é? Porque muitas vezes, se as ouvirmos e se as incluirmos no processo, elas ajudarão a desenhar algo que é muito mais diverso. Do que se eu estiver a pensar nisso sozinha, num departamento de RH sozinha, só entre pessoas que trabalham em RH. E portanto há este lado também que eu acho que é super importante, e que é uma tendência para a qual eu acho que muitas empresas ainda não olharam, que é para esta necessidade de co-criação dentro das organizações com as pessoas que lá trabalham, não é? Sem dúvida, eu acho que um ponto muito importante também é esse, a diversidade e inclusão não pode ser da responsabilidade dos recursos humanos só, não é? Isto tem que ser transversal à Transversal, organização. claro. E isso muitas vezes é um problema, não é? Muitas vezes eu tenho visto, eu outro dia li um artigo que falava da diversity fatigue, não é? Tipo, as pessoas estão cansadas da diversidade e da inclusão dentro das organizações. Isso acontece porquê? Porque para as pessoas que estão muitas vezes responsáveis por este tema, não têm os recursos, não têm a capacidade e o poder para fazer a diferença. As lideranças acham que já estão a fazer tudo, mas não querem ouvir falar mais sobre isso. As pessoas das muitas vezes minorias, sentem que ainda não foi feito o suficiente porque ainda não sentem que realmente estão incluídas nas dinâmicas da empresa. E todas as outras pessoas estão fartas de ouvir falar disto porque não percebem porque é importante. E, portanto, nós estamos aqui a um ponto. Este é um tema muito difícil de trabalhar, que requer que a liderança esteja muito alinhada e requer que a liderança defina isto como uma prioridade. Senão, toda a gente fica chateado, toda a gente fica farto do tema e nada se resolve no final. E, portanto, esse é claramente a cocriação que estavas a falar é super importante. As pessoas têm que estar envolvidas, têm que ter os recursos e o poder de decisão para tomarem as decisões, para garantir que aqui por um ano estamos todos fartos de falar deste tema e nada se resolveu. Porque os Pois, problemas, se nós não formos intencionais e os quisermos resolver, vão lá continuar. verdade. Estamos a encaminhar-nos para o fim, com muita pena minha. Eu digo isto sempre em todos os episódios, porque eu sou uma conversadora e ficava aqui muito mais tempo. Mas para fecharmos aqui esta nossa conversa, que foi mesmo muito boa e passou por temas muito importantes do nosso ecossistema, hum, queria-te perguntar o que é que tu achas por onde é que deve passar este crescimento sustentado do nosso ecossistema empreendedor no futuro? O que é que tu gostarias de ver acontecer para termos aqui, de facto, um crescimento sustentado e sustentável do nosso ecossistema? Eu acho que há duas coisas que são muito importantes. Eu lembro, há 10 anos atrás eu passei o verão em Silicon Valley e houve duas coisas que eu vi que eu acho que acho que nós temos que replicar mais em Portugal. Uma é, ou seja, quem está nas empresas bem-sucedidas acabam por se tornar business angels, que depois muitas vezes se as empresas forem vendidas, acabam por se tornar investidores. Nós já temos um bocadinho deste ciclo, não é? Uhum. Temos, por Sim, exemplo, a verdade. Cristina Fonseca, por Foi exemplo, o o meu próprio primeiro. Miguel, e outros que já começaram a fazer este ciclo, mas precisamos de mais, não é? Nós precisamos que esta flywheel rode mais vezes, porque isso traz valor para o ecossistema, traz experiência, traz melhores conselhos para os empreendedores. Eu acho que isso é super, super importante. Eu lembro-me de há uns anos atrás, já esta conversa existia, não é? E eu acho que nós já estamos mais próximos, mas precisamos ainda mais, não é? Portanto, esse é claramente um tema super importante. E depois eu acho que um tema também super importante é o apoio. Nós temos que nos apoiar mais uns aos outros. Muitas vezes eu ainda vejo, acho que empreendedores a trabalhar muito sozinhos, fora do ecossistema, mas às vezes mesmo dentro do ecossistema ou seja, os empreendedores com mais experiência têm que pay it forward, não é? Têm que Uhum. realmente ajudar a próxima geração, porque isto não pode ser, nós não podemos ser um ecossistema de uma geração só, não é? Ou de duas gerações. Nós temos que, geração atrás geração, que todos os anos, ou todos os 3 ou 4 anos, temos que ter bons casos de sucesso no nosso ecossistema, e isso só acontece se os empreendedores com mais experiência, com mais sucesso, possam Conseguirem ajudar ajudar. a próxima geração, não é? Eu Claro. acho que nós precisamos que este ciclo funcione. Acho que também fala-se muito, por exemplo, da questão de falhar, não é? Acho que temos que aceitar que falhar é parte do processo, mas acho que também, se houver mais apoio entre gerações de empreendedores, acho que a probabilidade de falharem reduz, e a probabilidade de termos empresas mais bem-sucedidas aumenta. E, portanto, eu acho que esses dois focos são claramente temas que para mim são super relevantes.
Inês, muitíssimo obrigada por esta conversa, foi mesmo muito, muito bom ter-te aqui, finalmente podermos conversar sobre temas tão relevantes. Obrigada mesmo. Obrigada eu, foi um prazer. E a todos os que nos ouviram, obrigada por estarem também desse lado e espero que fiquem curiosos para saber quem é que vai ser o próximo entrevistado do próximo episódio. Voltem, que vai valer a pena. Obrigada por terem estado aí.